Olá, gente linda do canal. Eu sou a Raquel Michele, aqui do canal Comunidade Raquel Michele. Para aqueles que não me conhecem ainda, né? Meu nome é Raquel Michele, para aqueles que já me conhecem, também Raquel Michele. Então, vamos aí que eu vou estar contando para vocês um pouco da minha história, né? Aqui da Raquel, aqui do outro lado da câmera, né? Do outro lado ali do canal, que mostra ali sempre uns vlogzinhos e coisa e tal. Vou estar me apresentando hoje para vocês de uma forma diferente, conversando aqui um pouco com vocês, sem ser mostrando vlogs de uma casa, essas coisas, né? Então, gente, tô com um olho assim porque eu tô com um problema no olho e isso tá me incomodando. O que acontece? Eu vim morar aqui nessa cidade de Cabeceiras de Goiás, ainda muito nova, muito criança, junto com meus pais, eles mudaram pra cá. É uma longa história. Cheguei aqui, eu tinha por volta de uns 8 a 9 anos de idade, junto com minha mãe, meu pai e umas irmãs que são, acho que era 4 a 5, se eu não me engano, né? Eu tenho 6 irmãs, mais uma eu tenho pra mim que ficou lá na Bahia. Nessa época eu era muito criança, não tô lembrando direito. O que acontece? Quando nós viemos morar aqui, nós viemos de carona. Eu lembro lentamente que nós viemos de carona. Meu pai ele gostava muito de pegar carona, de sair aventurando, sabe? Nós já moramos na Bahia, já moramos em Pernambuco. Meu pai morou pra lá, eu não lembro que eu morei lá, mas eu acho que já também. No Rio de Janeiro, que eu fui nascida lá, e vim parar aqui em Goiás. Mas enfim, né? É um pouquinho que eu tô contando pra vocês. Aí quando eu vim pra cá com 8 anos, gente, eu lembro como se fosse hoje. É 8 para 7 anos por aí que eu tinha. Nós paramos aqui de carona no carro, no caminhão. Aí o caminhão desceu nós ali na baixada que tem ali embaixo. Tempo de chuva, eu e as minhas pequenininhas, a Vanusa tinha por volta de uns 5 meses de idade, sabe? Foi um sofrimento danado quando eu ia parar aqui. Aí, como a minha irmã Fabi Paixão, ela já contou esse caso pra vocês aí na história dela, né? Que ela, do canal lá Fabi Paixão, que é minha irmã. A gente não tinha condições, não tinha nada, viemos de carona. Essas partes assim eu lembro muito bem. Eu era mais nova, só que eu lembro porque ficou marcado, né? Mas foi muito sofrimento que a gente passou. Quando chegou aqui em Cabeceiras, foi sofrimento assim. Mas graças a Deus a gente tá aí, sobreviveu, né? Aí eu lembro que aí nesse dia de chuva, já de tardezinha, parou nós ali numa baixada. Gente, chovendo e não tinha nada, não conhecia ninguém. Meu pai e minha mãe não conheciam ninguém aqui nessa cidade de Cabeceiras. Aí ali o Senhor enviou, tenho certeza que foi Deus que enviou, né? Naquela época eu não sabia que era Deus, mas hoje eu sei que foi Deus. O Senhor, né? Falou assim: olha, tem uma casa abandonada. Vocês não ficam na chuva com as crianças, falou pra eles, né? Molhar as coisas, vocês vai pra lá. Era perto ali da escola, não da escola, a escola Laís. E a casa lá não tem, pelo menos a telha tem, não tem porta, não tem janela, mas tem telha, já dá pra vocês esconder, tem parede. Isso nós foi. Nesse ida que nós foi pra lá, nós ficamos morando lá aproximadamente, eu acho que até mais de ano, nessa casa, sem porta, sem nada. Até ir pegando conhecimento, né, com as pessoas, coisa e tal. Aí nisso que nós não tinha alimento, como a minha irmã Fabi já contou aí na história dela, como eu e ela era mais velha, nós tinha que o meu pai ia com nós, ficar esperando no esquina, né? Eu lembro. E a gente batia nas casas, eu batia palmas, né? Ali por rumo da Redenção, que é o bairro lá do outro lado. E a gente ia pedir ali um pouco de arroz. Não dá um pouquinho de arroz, eu lembro, né? A gente falava pros moradores. Aí eles davam, nós pedia sabão para lavar roupa. Esse também, na vez, ajudou muito, porque de cabeceira, sou muito caridoso. Assim como é até hoje, né? E nisso nós voltar pra casa com a sacola cheia de coisa, né? Cada um punhadinho, um trenzinho aqui, outro acolá, e nós voltar pra casa. Aí logo então meu pai começou a ter conhecimento com as pessoas, assim, começou a fazer serviço, trabalhar. Ele trabalhava de capoeira, ia mexer com cabo, essas coisas na época, eu lembro. Aí dessa casa sem porta, nós já mudamos pra uma outra casa onde para um monte de família também. Eu lembro que chamava lá a antiga fábrica de requeijão, sabe? Nós morou lá também, lá era tipo assim uma invasão, tinha água, tinha luz, graças a Deus, tinha porta nessa, né? Mas moravam muitas pessoas em um terreno só, era um terreno grandão com várias casinhas, que também minha irmã já fez um vídeo falando sobre esse lugar. Tá, aí nós morou lá um tempão, gente, eu tinha 10 anos, depois o tempo passou, né? Eu cheguei nos meus 10 anos e eu ainda não sabia o que era escola. Eu entrei na escola com 10 anos de idade. Devido ao meu pai e minha mãe ficar pra lá e pra cá, cidade aqui, cidade ali, nunca tinha paradeiro, sabe?
Eles mudavam muito de cidade e era só de carona, nós vivia pedindo imposto de gasolina. Né? Hoje em dia, o que mais tem é isso, né? Crianças que ficam pedindo, assim, imposto em rodovia, né? Mas naquela época, pediam e não tinha tanta criminalidade, né? Pediam mesmo por necessidade. Hoje em dia, assim, tem muitos vícios, essas coisas, mas realmente ainda tem gente que pede mesmo por necessidade. E nós pedia, ganhava coberta, ganhava moeda, ganhava comida. Era assim, por isso que eu não estudei. Entrei na escola aos 10 anos de idade. E parei com 14 anos, com 13 anos. Entrei com 10 e parei com 13. Por quê? Vou explicar pra vocês. Devido ao meu pai foi conhecendo pessoas, conhecendo amigos, ele começou a envolver com álcool, com bebida. Nós já tínhamos mudado para uma casinha melhor, sabe? Assim, já conseguia pagar aluguel porque ele trabalhava, né? Começou a trabalhar. Aí a gente já não precisava estar pedindo comida pros outros, porque a gente pedia porque até então ele não conhecia ninguém, ela, minha mãe também. Mas aí logo minha mãe também começou a arrancar feijão, essas coisas, e nós não precisamos mais estar pedindo, né? Comida na rua, porque já conheciam pessoas e nisso veio também o serviço, o trabalho. Aí meu pai bebia muito, começou a beber mais ainda, sabe? Começou a ter amizades. E nisso eu já, né, estudei, comecei a estar com 10, com 13 eu parei, eu vou explicar pra vocês por que eu parei com 13. Devido ao meu pai envolver muito na bebida, no álcool, ele pegava a raiva dos filhos, né? Eu como era mais velha, eu sou mais velha, ele tinha um ódio mortal de mim. O dinheirinho que ele conseguia, que ele trabalhava, minha mãe também sempre foi a que esforçou, que batalhou, assim, ela chegava do banho fria e sofria muito, ele queria brigar muito com elas, né? São detalhes que eu não prefiro nem falar. E meu pai não gostava de mim, ele falava que eram coisas muito pesadas, né? Me expulsava de casa, e eu era criança e não entendia de nada, não era essas crianças assim, terríveis, não. Me expulsava e não sei o que, e era brigaceira. Tinha vezes que ele recebia, gente, eu lembro como fosse hoje, ele comprava material para minhas irmãs tudo, caderno, e para mim ele não comprava, minha mãe que comprava. Outra vez ele chegou de uma capoeira, nós tínhamos um cachorro chamado Beethoven, essa cena eu nunca me esqueço. Ele deu dinheiro pra tudo, na época deu 5 reais. Naquela época 5 reais dava pra criança comprar um monte de coisa, né? Aí deu 5 reais pra cada uma das minhas irmãs, 5 reais na boca do cachorro e olhou pra mim, se sua mãe quiser ela te dá. Eu lembro disso também como se fosse hoje. Eu tinha uns 10 para 11 anos de idade nessa época, uns 11 anos. Aí, né, e sempre me falam que eu tinha que ir embora, que eu não prestava, que não sei o que, não sei o que, tá. Com 13 anos, com 13 anos eu conheci um, um homem, né, já bem mais velho que eu, muito mais velho. Ele era amigo do meu pai, assim, amigo dele pra lá, né, e começou a vir com cantadinha, né, coisa e tal, envolvi com ele. Tá, aí eu, naquela intenção que eu tinha que sair de casa, que eu tinha que sair, porque meu pai me expulsava, né, e eu tive que sair, e eu falei assim, vou sair de casa, não importava a maneira que fosse, eu tinha que sair de casa, porque já não tava dando, né, devido àquela briga, e pai e mãe brigava demais, você não tem noção, era muita briga, meu Deus. Não por conta da minha mãe, sabe, ela sempre trabalhou muito, muito guerreira para sustentar nós tudo. Era eu e minhas irmãs, e ela não perdia de serviço no banho fria, isso batalhou para sustentar nós, sabe, hoje já tá com, já tá de idade, 50 e poucos anos, 55, não tão de idade, né. Ela doentinha já hoje, gente, porque ela sofreu muito na vida, trabalhando pra cuidar de nós, sabe? Enfim, né? Aí, nesse rolo todo, eu envolvendo com essa pessoa e tal, apareci grávida, né? Como, você já sabe como, né? Tá, apareci grávida e com 13 anos grávida, comecei a estudar com 10, 13 grávida, saí da escola, estudei 3 anos. Eu ainda sei ler até demais, por tanto que eu estudei. Aí, eu falei, gente, e eu grávida e não sabia também nem que eu tava grávida, mas aqueles enjoo, minha mãe descobriu. E ele bem mais velho que eu, gente, não foi fácil pra mim. Só que o que aconteceu? Meu pai também descobriu, aí onde foi o pior, né? Você já dá pra imaginar. Me expulsou de casa mais federalmente ainda. Não foi fácil pra nada mesmo. Ele tinha comprado uma geladeira daquelas azul, naquela época a geladeira era colorida, né? Marrom ou azul. Eu lembro que ele colocou um pano na geladeira, cobriu a geladeira pra nem triscar na geladeira. E um dia eu coloquei a mão nessa geladeira. Ele
faltou me matar, assim, não bateu, não agrediu, né, mas era muitos nomes feios. Ele não batia, mas os nomes. Aí foi nesse dia que ele me expulsou de casa pra sempre, sabe? Com 13 anos e grávida e expulsa de casa. Minha mãe colocou umas roupinhas na sacola, eu lembro como fosse hoje. Umas 4 pecinhas de roupa e me pegou pela mão, me pegou pelo braço, né? Nessa época. E me levou pra casa dessa pessoa, né? Chegou lá e ele até assustou. Ficou pensando, daquele pessoa, nem queria, né? E eu tenho certeza que ele pensou assim, que nem queria. E era bem mais velho que eu, já era mais velho que eu uns 20 anos por aí, ou mais. Eu tinha 13 anos, ele já tinha. Era da idade da minha mãe já também, quase. Aliás, ele era da idade da minha mãe. E me colocou lá com uma sacolinha de roupa na mão, umas 3 pecinhas lá dentro, e lá eu fiquei. Aí passou tempos e tempos. Aí, gente, eu entrei pra dentro, lembro, né, entrei, fiquei lá envergonhada. Não sabia nada da vida, gente. Naquela época, 13 anos. Hoje em dia, as crianças de 13 anos são mais evoluídas, mais entendidas do pensamento, né? Mas naquela época a gente não tinha tanto entendimento assim, não. Tanto assim, não era tão mais, né? Aí entrei, eu lembro, aí ficou. Nesses tempos aí que eu fiquei com essa pessoa, eu já passou com 14 anos, aí eu tive o primeiro filho, né? Fui pra lá com 13 grávida. Aí passou os 9 meses, né? Com 14 eu ganhei ele, hoje ele tá com 21 anos. Passado 8 meses, ele não deixava eu sair pra lugar nenhum, não deixava eu conversar com ninguém, eu não era presa, né? Com 8 meses que eu ganhei o primeiro filho, eu já engravidei do segundo. Com 16 anos eu já tinha dois filhos, uma menina e um menino. Hoje ela tá com 20, ele com 21. Aí passado mais um tempinho, já arrumei mais outro. Acho que com 17 anos para 18, eu já tinha 3 filhos. Com 21 anos, 20 para 21, que eu não lembro bem, eu tinha 4 filhos. Morei junto com ele 7 anos e meio. Ele foi e faleceu. Agora pensa, eu com 21 anos, fiquei com 4 filhos pequenos, não tinha muito entendimento de nada, devido a ele deixar muito preso, não conversava com ninguém, eu não tinha conhecimento do mundo lá fora assim tanto, né? Saí de casa com 13 anos, fui morar mais ele, e ele também deixava falar com ninguém, deixava eu agir a vida, e então eu não sabia enfrentar o mundo. Aí sim, aí foi onde começou mais uma parte da etapa, né? 4 filhos, 20 anos, 21 por aí. Aí eu fiquei. Eu não sabia que eu tava sofrendo, porque pra mim a vida era sempre a mesma. Nem sabia o que era sofrimento. Assim, pra mim não tinha noção muito das coisas, né? Até foi uma parte que me ajudou, porque então eu não endoidei com o acontecimento, porque eu não tinha noção. E aí, eu fui amadurecendo, fui conhecendo o mundo, né? E comecei a lutar por esse meu filho, não dou pra ninguém, não dei, graças a Deus, cuidei, criei. Passado muito tempo, aí o povo falava assim, você tem que mexer com a pensão, pra eles têm direito, né? São todos menores, coisa e tal. E eu não mexi também, pra mim não tinha sentido, não dava certo. Não tinha informação nenhuma, eu era totalmente besta, né? Que nem se diz. Aí o que acontece? Eu peguei e fiquei morando no barraquinho que nós tinha, lá não tinha água. Não, água tinha, não tinha energia. Não, eu fiquei com 4 meninos, barraquinho sem energia, sem nada, sem comida. Minha mãe tava pra uma roça, ela já tinha ido embora. Tinha separado meu pai nessas épocas também. Passado um tempo ela separou. Foi depois que eu comecei esse filho. Depois, um tempo ela separou, não foi lá no começo que eu engravidei, não. Aí, depois que ele morreu, né, eu me envolvi com outra pessoa. Pensei, vou casar de novo, porque daí vai ajudar a cuidar dos meus filhos e não sei o quê. É pensamento de doido, né? Porque era isso que a gente faz, é isso. Em vez de trabalhar, né, vai com 4 meninos, não sei o quê, e fui morar com essa pessoa. Eu também tenho um vídeo contando sobre essa pessoa aí, depois vocês dão uma olhada lá nesse vídeo aí, viu? Pra vocês verem o que aconteceu com essa pessoa que eu fui morar, o que aconteceu nesse casamento. Aí foi mais tormento ainda, viu, gente? Se eu achava que era. O primeiro casamento não era tormento. Porque pra mim eu não sabia o que era tormento e o que não era, né? Pra mim era daquele jeito e pronto. Eu não sofria por isso, porque pra mim era natural o jeito que eu vivia. Hoje eu sei que não era natural o jeito que eu vivia. Mas antes eu achava que era, né? Aí que esse segundo casamento aí eu fui abrir o olho. Aí foi tormento, foi. Nossa Deus, não tinha como eu achar que era natural, não, porque ele era
passado do limite, né? Aí foi sofrimento a 1000 por hora. E 4 filhos, aí arranjei mais 2, que esse segundo casamento, né? Era viúva, arranjei um segundo casamento, arranjei 2 meninas, hoje elas estão com 11 e 13 anos, tem uma de 11 e uma de 13. Separei também, graças a Deus, desse segundo casamento, porque não foi fácil também, misericórdia, graças a Deus cada um tá para seus cantos, Deus me livre e guarde. Mas aí eu tô, no caso, gente, contando aqui pra vocês a trajetória todinha, né? E esses 6 filhos, eu falei assim, já tava mais com a cabeça bem entendida, assim, em relação ao que era enfrentar a vida mesmo, né? Aí eu comecei a trabalhar. Oi, primeiro eu trabalhava nos das minhas irmãs pra elas trabalharem. Elas trabalhavam, pagavam pra olhar os filhos delas. Isso ajudando, tinha Bolsa Família, ajudava também. As pessoas aqui da cidade também ajudavam muito, muito, muito. Tinha as pessoas que chegavam, doavam cesta, doava isso, doava aquilo. Então, graças a Deus, o alimento nunca chegou a faltar. Nunca, desde o começo, nunca faltou. Isso aí foi uma benção, né? Aí, logo eu comecei a trabalhar numa reciclagem, lá no lixão. Também já o dinheirinho que ia arrumando, já dava pra pagar as coisas, fazer compras, esses trem, né? Então, o alimento não faltou por isso, né? Porque a gente tava dando um jeito. Aí hoje, graças a Deus, gente, você foi ao que a gente já passou antes. Hoje em dia nós tá eleita, que nem diz, né? Tá vencida na vida, assim, já venceu muitas coisas, viu? Porque antes era muito sofrimento. Desde criancinha, desde 13, 10 anos, 9 anos, 8 anos, a gente vinha sofrendo, aí hoje não, hoje a gente já cresceu, amadureceu, tá na presença de Deus, que é o mais importante, viramos evangélicos, pelo menos eu e uma irmã minha, as outras, não Jesus também vai ser, né, vai chegar a hora delas, mas foi muito sofrimento, muito mesmo, eu lembro, foi cenas horríveis que eu já passei na vida, gente, tortura, apanhei demais, você não tem noção, misericórdia. Aí, hoje os meninos tudo grande, graças a Deus. Você está acompanhando aí o vídeo aí, né? Comprei o senhor me permitiu correr atrás da aposentadoria do primeiro casamento do menino que morreu, do pai, dos meninos que morreu. Passaram-se 10 anos esperando essa aposentadoria, que estava na mão do juiz, graças a Deus esse ano liberou, mas foi muito sofrimento, só que agora, graças a Deus, está sendo muita vitória, né? Porque antes eu não tinha Jesus, antes eu não conhecia Jesus. Esse é o problema de você viver a vida, você sofreu muito, é isso aí, ó. É se você não conhecer Jesus. Se a gente não conhecer Jesus, não ter uma vida com Ele, você não sabe resolver nada. Aí hoje tá tudo moleza, né? Vem muita dificuldade, vem problema, vem que o filho cresceu, se dá um trabalho aqui, outro lá, você arranja uma dificuldade aqui, mas aí com Jesus é totalmente diferente, né? Essa parte eu contei passada aí pra vocês, eu não tinha Deus. Não sabia clamar a Deus, correr pro braço de Deus. E já agora não, né? Agora eu sei que o socorro bem presente é Deus. Então não tem por onde ficar sofrendo, né? A palavra de Deus diz que o choro dura a noite, a alegria vem pela manhã. E quando eu tenho um probleminha, que eu tô enfrentando dificuldade, eu já tenho a esperança, a confiança em Deus, que Ele não vai me desamparar, né? Que eu sei que tem um anjo me acampando todos os dias, os anjos do Senhor, né? Aí eu fico em paz. Mas antes disso ainda, eu saber que eu tinha Deus, hoje eu sei que Ele me guardava desde aquela época, né? Ele me protegia porque até então eu tô viva, tô aqui pra contar pra vocês. Mas antes eu não sabia buscar Ele. Ele tava ali perto de mim, mas eu não sabia buscar Ele. E hoje eu já sei. Isso é o suficiente pra gente tá vencendo o dia a dia. Dificuldade como antes não, né? Graças a Deus. Assim, de sofrer, de apanhar. Que desde quando eu era criança, meu pai já não gostava de mim. Fui morar com uma pessoa porque eu tinha que sair de casa porque meu pai não gostava de mim. A pessoa, devido ser 20 anos mais velha que eu, me prendia demais. Aí morreu, né? Assim, o Senhor, Deus levou, né? Teve complicações, o Senhor tirou, né? Bebia demais, era alcoólatra e não podia beber, né? Deus recolheu ele. Arranjei o segundo. Aí esse segundo foi tormento de verdade mesmo. Aí sim foi tormento. Aí coisas absurdamente aconteceu naquele lugar. Misericórdia. Muitas porradas na cara eu já levei. Mas aí fica outra história, né? Isso aí.
Mas aí hoje em dia, graças a Deus, hoje agora sim eu sou casada de verdade. No papel ali na igreja, né? No civil, né? Que nem diz, tudo bonitinho. É completamente diferente a vida que eu levo hoje. Nossa, não tem comparação nenhuma a minha vida de casada de antes com a de hoje. É porque hoje tem Jesus, hoje tem Deus que comanda, né? Que tá no controle. Hoje Deus tá no controle, então se Deus tá no controle, tá controlado. Não tem escapatória, né? Deus é tremendo, Ele coordena todas as coisas. E então, só tenho a agradecer mesmo por eu ter vivido, escapado do que eu já escapei, né? Tem coisas que eu passei que faz que eu morri. Eu escapei de facão usado assim, passando pelo meu peito, assim, nossa Deus, tem cicatriz, assim, uma cicatriz no dedo, assim, sabe? Que era de proteger com um facão usado, essas coisas, pra não morrer. Graças a Deus, o Senhor me livrou. Então, só tenho a agradecer mesmo. Essa parte eu vou contar pra vocês depois, o restante da história, né? O vídeo já tá com 20 minutos. E vocês ficam com Deus aí. Obrigada aí por ter ficado comigo até agora. Talvez alguns vão assistir só a metade, outros outra metade, outros vão ver até o final. E pra quem chegou aqui até o final, eu agradeço. Muito de coração. Se você chegou até o final, dá um likezinho aí. Se você chegou até o final, você deixa no comentário. Assisti até o fim, tá bom? Pra mim saber que você assistiu até o fim. Um super abraço, um super beijo. Tchau, tchau aí. Tá bom? Obrigada pra cada um.